A deriva da última luz. Parte 1. O mar sem nome. A água está diferente. Você a percebeu no terceiro dia de viagem, quando subiu sozinho ao convés pouco antes do amanhecer. A superfície do mar parecia esticada demais, lisa demais. Não há ondas verdadeiras ali, só oscilações brandas, como se algo sob a pele líquida controlasse o ritmo. O navio, mar à espera, cargueiro recondicionado, foi contratado por uma pequena empresa de pesquisas geológicas. Oficialmente, levaria equipamentos ao ponto de mergulho definido a 250 milhas náuticas a leste das Bahamas. Nenhum tripulante mencionava o nome Triângulo das Bermudas em voz alta, mas ele pairava, silencioso, como uma quinta presença em cada conversa. Você não se considera supersticioso. Técnicos como você, especializados em manutenção de sinal e sistemas acústicos subaquáticos, costumam se apegar ao que se pode ouvir e mensurar. Mas ali no convés, com os primeiros raios tocando um mar que não os refletia, algo se rompeu. Não havia brisa, não havia cheiro, só a sensação de que o oceano observava. O capitão Miles mantinha um diário de bordo manuscrito. Embora os sistemas digitais estivessem funcionando normalmente, ele alegava ser por precaução, redundância, dizia. Mas você o viu mais de uma vez escrevendo sem olhar para a página, como se apenas a mão soubesse o que registrar. No refeitório, a conversa entre os poucos tripulantes era leve, até demais. Riso frouxo, trocas banais, o tipo de conversa que tenta encobrir o vazio. Ao fundo, um rádio tocava músicas antigas com um chiado quase imperceptível, como se a transmissão estivesse viesse de muito longe, ou de muito tempo atrás. No quarto dia, começaram os apagões, breves, silenciosos, um instante de escuridão, luzes voltando sem som de retorno. O gerador principal não mostrava falha, mas você sentia o ambiente mudar após cada queda. O ar ficava mais denso, como de compartimentos submersos. Como se o navio, por alguns segundos, tivesse sido puxado para outro lugar. No quinto dia, uma gaivota pousou no parafuso de proa. Uma só. As gaivotas não costumam seguir navios tão longe da costa, mas ela permaneceu observando, não com o olhar esperto e oportunista de uma ave em busca de comida. Havia algo paciente e fixo naquele olhar. Nenhum outro tripulante pareceu notá-la. Na madrugada seguinte, você acordou com um som que não conseguia identificar. Não uma voz, não uma música, mas uma espécie de vibração profunda, como um trovão ouvido debaixo d'água. Você seguiu o som até a lateral de bombordo, encostou a mão na estrutura de aço e sentiu pulso. O navio pulsava, não em ritmo de motor nem de maré, mas como um animal grande e adormecido, respirando devagar. Ao retornar para sua cabine, notou que o relógio digital congelara em 4:11, exatamente. Todas as telas da embarcação mostravam o mesmo, 4:11. Por 4 minutos o tempo não passou, nem o ponteiro se moveu, nenhuma gota escorreu. O mundo suspenso no meio do Atlântico. Depois, como se nada tivesse acontecido, os segundos voltaram a correr. No sexto dia, o som desapareceu. Todos os sons. Nem vento, nem ondas. Sem o ruído das máquinas, nem mesmo seu próprio corpo parecia produzir som ao se mover. Uma mudez total, antinatural. Você foi ao convés buscar alguma explicação. Lá fora, os outros 3 tripulantes que haviam resistido ao enjoo e ao isolamento estavam parados em silêncio, olhando para a proa. O mar havia mudado de novo. Agora ele parecia feito de obsidiana líquida, escuro demais, denso demais. E no horizonte uma faixa cinzenta de neblina se erguia como um muro. Era ali, o perímetro,
o ponto onde o radar já não conseguia mais distinguir profundidades com clareza, o local para onde você havia sido enviado. O capitão Miles, que sempre mantivera uma postura sóbria, estava ajoelhado perto do mastro, escrevendo algo no convés com um pedaço de giz de cera em branco. Um gesto infantil. Você reconheceu símbolos geométricos, quase como mapas de navegação, mas desconexos, com linhas que se dobravam sobre si mesmas. Ele não percebeu sua aproximação. Continuava traçando, com calma meticulosa. Você olhou para trás. O céu não mostrava mais estrelas, nem nuvens, nem o sol. Só uma tonalidade sem nome, nem preta, nem azul. Um véu sem textura, como se o mundo atrás de você tivesse se apagado. Você compreendeu, sem que ninguém precisasse dizer que não havia mais volta. E pela primeira vez o som retornou, vindo de baixo. Um rangido lento, como cordas sendo torcidas sob imensa pressão, ou como uma porta abrindo sob o fundo do mar. Você desceu até a casa de máquinas. O calor ali era anormal. O motor principal, embora ainda funcionando, parecia ouvir. Havia uma forma suspensa ao lado do tanque de dessalinização, um fardo envolto de lona branca, que não deveria estar ali. Você o tocou. Não havia peso. Você o desamarrou e viu seu próprio nome escrito à mão no tecido. Seu nome, sem erro. Você recuou e então notou. Todas as ferramentas do painel estavam ligeiramente fora de lugar. Nenhuma parecia danificada, apenas deslocadas, como se tivessem sido usadas por você, mas em outro turno. Você subiu correndo, o corpo tomado de um suor frio. O capitão ainda escrevia no chão. E o mar? O mar à frente agora girava, uma espiral se abrindo lentamente, e no centro dela não havia luz nem sombra, apenas um nada esperando. Parte 2. A quietude submersa. Ninguém discutiu quando o capitão ordenou que reduzíssemos a velocidade. A proa do Mara Espera estava voltada diretamente para a espiral silenciosa. À primeira vista, parecia apenas uma formação de redemoinho natural, um turbilhão lento e vasto, mas não havia vento, nem deslocamento de maré, e a água girava sem puxar o navio para dentro, como se o movimento fosse apenas superficial, como uma miragem. Você passou a manhã verificando os sistemas acústicos. O sonar não emitia retorno, nenhum sinal, como se o fundo do mar tivesse desaparecido, ou como se houvesse algo muito maior que a capacidade do equipamento, absorvendo tudo. No refeitório, um dos tripulantes, Arman, vomitava em silêncio. O líquido era escuro, mas não havia sangue, apenas água do mar. Quando você tentou ajudá-lo, ele segurou seu braço com força e balançou a cabeça lentamente, mas não queria que ninguém tocasse nele. Você percebeu, então, que os olhos dele estavam desfocados, mas não da forma comum, era como se estivessem voltados para dentro, fixos em alguma imagem impossível atrás do próprio crânio. Ninguém mais comeu naquele dia. O capitão permaneceu no convés, sem dar novas ordens. As anotações no chão com giz haviam crescido, espalhando-se como uma rede de símbolos instáveis. Linhas curvas, repetições em espiral, como círculos ou labirintos. Você teve o impulso de apagá-las, mas a simples ideia trouxe náusea, algo instintivo, como o medo de apagar um limiar. Na tarde do 7º dia, vocês entraram na neblina. Não havia mais horizonte, apenas uma névoa espessa, leitosa, como se a luz solar entrava, mas não saía. Tudo ficava pálido, sua pele, as roupas, até os sons. As vozes humanas, ao serem emitidas, pareciam presas a alguns centímetros da boca, como se o ar recusasse a propagá-las. As lâmpadas de emergência acendiam e apagavam sem padrão. Os sensores de localização falharam, e os ponteiros do relógio congelaram novamente, todos, mas em horários diferentes.
Cada um da tripulação via um tempo próprio. O mar em si estava quieto demais. Em determinado momento, você desceu até a parte interior do navio para verificar o compartimento dos cabos. Era uma região raramente usada, escura e sufocante, mas algo lá parecia ter se mexido. Você encontrou um dos cabos enrolado ao redor da viga principal, como uma serpente tentando abraçar algo. Você se ajoelhou e encostou a mão no metal. Havia uma vibração, não mecânica, mas próxima de um ronco profundo, vindo do próprio casco, como se o navio estivesse sonhando. E nesse sonho algo rastejava sobre ele. Você retornou com vez ao anoitecer, se é que ainda era noite. Lá em cima, uma das luzes de sinalização piscava com um padrão intermitente. Não era código Morse, nem uma falha elétrica comum. Era como se imitasse uma frequência cardíaca, viva, hesitante. Na amurada, viu algo. Rastros, pequenas marcas de garras no metal, como de patas molhadas. Você os seguiu até a escotilha lateral, mas não encontrou nada. Nenhum animal a bordo, nenhum intruso. Apenas aquela sensação intensa, firme, de que você não estava mais sozinho no navio. Na madrugada seguinte, Arman desapareceu. Simplesmente não estava em nenhum compartimento. Os alarmes de presença não haviam registrado movimentação. Nenhuma câmera mostrava sua saída. No refeitório, você encontrou o uniforme dele dobrado sobre a mesa, seco, e coberto com um pó fino, como sal desidratado. O capitão não questionou, apenas riscou mais um símbolo no convés. Você tentou falar com ele, cobrar decisões, orientações, mas ele apenas ergueu um olhar por um instante, e nesse instante você percebeu que ele já tinha ido embora, por dentro. O que restava ali era a função, um corpo repetindo gestos até o fim do curso. O rádio começou a emitir chiado constante, grave, ritmado, um som que, se escutado por muito tempo, fazia seu estômago virar, como uma vibração capaz de deslocar seus órgãos internos. Você desligou, mas ele religava sozinho em intervalos, a cada hora. No 8º dia, uma estrutura surgiu na névoa, distante, flutuando no horizonte indistinto. Não uma embarcação, não uma ilha. Algo arquitetônico. A silhueta lembrava uma torre derrubada ou talvez um fragmento de cidade afundada. Formas angulares, paredes sem função, e havia luzes ali, não brancas nem amarelas. Luzes verdes e baixas, como faróis debaixo d'água. Você e os 2 tripulantes restantes observaram em silêncio. Nenhum comentou o que via. Era como se nomear aquilo tornasse real demais. E então, uma nova alteração. O navio parou, sem aviso, sem impacto. O motor simplesmente desligou, mas o gerador ainda estava ativo. O mar à espera simplesmente flutuava imóvel em mar parado, cercado por neblina sem som, como se algo tivesse ancorado de fora, sem cordas, sem lógica. Você desceu sozinho até o porão de carga. As caixas que continham os equipamentos estavam abertas, mas os lacres não estavam rompidos. Haviam sido descolados com cuidado. Dentro, os instrumentos de mergulho estavam molhados, e não com água salgada. A umidade era densa, pegajosa, como condensação de ambientes fechados e abafados demais. E sob uma das máscaras de oxigênio havia um único fio de cabelo, o seu. Mas você não havia estado ali antes. De volta ao convés, o capitão apontava para a torre à distância. Não dizia nada, e o som voltou. Um único som. Batidas, como algo tocando no casco, mas por dentro. Parte 3. O fundo que respira. Na primeira vez que as batidas vieram de dentro do casco, você achou que estava imaginando. Elas não eram fortes nem constantes, mas seguiam um ritmo que o fazia lembrar do som de unhas,
ou garras, tocando o metal como se buscassem uma falha para entrar ou sair. Os outros dois tripulantes que restaram, Sang, o operador de motores, e Nadine, que controlava os dados batimétricos, parecia ouvir também, mas ninguém falava disso. As palavras eram inúteis ali. Como explicar algo que só existe quando não é dito? O navio ainda não se movia. Não havia corrente perceptível, mas a silhueta da estrutura na neblina estava mais próxima agora. Parecia maior a cada hora. Ou talvez vocês estivessem sendo puxados para ela, mesmo sem perceber. Um deslocamento sutil, invisível aos sentidos, como areia movediça líquida. Você tentou reiniciar os propulsores manuais, mas a luz se apagaram por 2 minutos inteiros, e quando voltaram, a cabine de controle estava diferente. As paredes estavam secas, mas o chão molhado, como se alguém tivesse subido as escadas com os pés cobertos d'água. Havia pegadas, não descalças nem de botas, pés finos, alongados, estranhamente paralelos, sem peso visível. Você correu para fora, sentindo o pânico subir, não como uma explosão, mas como um manto pesado sobre os ombros. Sang estava ao convés, virado para a torre, estático. Sang? Ele não respondeu. Quando se aproximou, viu os olhos dele bem abertos, refletindo as luzes verdes da estrutura distante. Mas havia algo errado com o brilho. A luz não piscava, não oscilava. Ela girava dentro das pupilas, como se a torre olhasse de volta por meio dele. Você o tocou no ombro, ele se virou e sorriu. Mas não era o rosto dele que sorria. Era como se a pele estivesse apenas imitando o gesto. Um músculo treinado. A boca fez o movimento certo, mas os olhos não acompanharam. Você recuou. Ele continuou sorrindo por alguns segundos, depois caiu, rígido, com o corpo inteiro tenso, como um animal empalhado que perdeu a sustentação. Quando Nadine apareceu, segurava um dos gravadores de bordo. Você precisa ouvir isso, ela sussurrou. Vocês desceram à sala de acústica. Ela colocou o fone em seus ouvidos. Era uma gravação feita na noite anterior, extraída da frequência passiva de captação submarina. Você ouviu algo, um lamento. Não humano, mas com forma, com intenção, com palavras que você quase entendia, mas que escorregavam de volta para o ruído antes que sua mente pudesse capturá-las. E por trás do som, batimentos, não cardíacos, batimentos de hélices, como se outro navio estivesse ali, navegando por baixo, em silêncio. Isso não é eco, ela disse. Está respondendo. Você quis perguntar o que ela queria dizer com respondendo, mas ela apontou para a tela do sonar passivo. Na parte inferior da interface, entre os rastros de sinal, havia o nome de um navio. Mara Espera, o mesmo nome do cargueiro, mas com um detalhe. A frequência era de modelo desativado de 1981. Aquele código de identificação havia sido apagado oficialmente há mais de 40 anos. E mesmo assim, ali estava, com um ping ativo, como se outro Mara Espera navegasse sob o de vocês, ou ao lado. A neblina ficou mais espessa no 9º dia, a ponto de não ser possível ver a mão estendida a meio metro do rosto. Você se isolou em sua cabine, fechando portas, lacres, mantendo o rádio desligado. O corpo inteiro doía, uma tensão antiga, como se estivesse se preparando para um impacto que nunca vinha. Havia água nos cantos da cabine, gotas no teto, não chovia. Elas brotavam das frestas e escorriam em movimentos que não obedeciam à gravidade. Elas subiam, flutuavam, giravam, como se fossem parte de outro fluido, com leis diferentes. Você percebeu que o navio todo havia se tornado um corpo estranho. Não mais uma embarcação, mas um organismo. E você estava dentro dele, como alimento, ou hóspede. Na manhã seguinte, Nadine estava à beirada do navio, olhando para baixo. Está aberto,
Ela disse. Você se aproximou. Ela apontava para a água, imóvel e densa como vidro derretido. Abaixo dela você viu uma forma. A entrada. Um círculo imenso, feito de estruturas que lembravam ossos, ou torres, ou garras. Mas não era o que estava ali que te assustava. Era o que não estava. Nenhuma sombra, nenhuma profundidade, nenhum fundo. Era como se o mar tivesse dado lugar ao vazio, e o navio flutuava exatamente sob esse ponto. Ela então te olhou. Eu escutei minha voz lá embaixo, disse com naturalidade. Mas não era um eco. Era como uma lembrança minha sendo dita por outro alguém. Você quis recuar, mas seus pés não se moveram. No convés, sangue estava de pé novamente, mas seus olhos agora estavam totalmente pretos, sem íris, sem emoção. E aos poucos ele começou a andar para trás, não como uma pessoa, mas como uma marionete sendo recolhida, até desaparecer pela escotilha. Nadine começou a chorar, mas em silêncio. Você notou sangue escorrendo de um dos ouvidos dela, e algo dentro de você, algo primitivo e antigo, sussurrou sem palavras. Ela já foi tocada. O que quer que aquilo significasse, você a segurou, levou-a para dentro da cabine e fechou todas as travas. Mas mesmo ali, mesmo com todos os ruídos isolados, você ainda conseguiu ouvir batidas, agora mais altas, mais próximas, como passos dentro das paredes. Parte 4. As coisas que esperam em silêncio. No 10º dia, você acordou com a cabine cheia de vapor. O cheiro não era de sal ou óleo, era doce, denso, quase como fruta fermentada, mas com algo atrás, como carne esquecida. Havia uma umidade úmida no ar, como se tudo estivesse sendo lentamente digerido. Suas roupas colavam no corpo, a respiração era difícil. Você abriu a porta devagar. A luz vermelha de emergência tremeluzia no corredor e o som das batidas havia mudado. Não mais suaves, elas agora pareciam passos pesados, ou ossos sendo arrastados. Um ritmo desigual, como se o que quer que caminhasse pelo interior do casco tivesse articulações de mais, ou de menos. No final do corredor, a porta de acesso ao convés estava entreaberta. O navio balançava suavemente, como se algo grande se movesse ao seu redor, mas não por cima, por dentro. Você tentou encontrar Nadine, mas a cabine dela estava aberta, vazia. No chão, o uniforme dobrado, mais uma vez, sem umidade, mas dessa vez havia marcas, impressões finas e simétricas como mãos longas demais pressionadas no tecido. E no espelho do armário, o único espelho ainda intacto no navio, havia algo escrito no próprio vapor. Ainda somos reflexo. Você apagou com a manga, não por medo do que dizia, mas do que implicava. Se Nadine escreveu isso, quem era ela antes? E se não foi ela, então o que estava no navio, vestindo a voz dela? Você voltou ao corredor e seguiu até a escada que levava ao compartimento inferior, o mesmo onde você ouvira pela primeira vez o som vindo de dentro. Dessa vez não desceu. Você foi descido. O corrimão estava gelado não com um frio comum, mas com um tipo de ausência térmica, como um metal exposto ao vácuo. Cada degrau parecia mais inclinado que o anterior. A arquitetura do navio começou a errar a si mesma. Lá embaixo a luz era azul, mas vocês não usavam luz azul a bordo. Ela vinha das frestas no chão metálico. Você se aproximou de uma das placas soltas. O som era audível agora. Um canto, mas não feito de palavras. Era como se as vibrações do próprio oceano estivessem sendo conduzidas por tubos abaixo do navio, e alguém ou algo traduzisse isso em música. Um canto antigo, pré-humano, não para ser compreendido, mas para ser sentido. Você encostou a mão na superfície de algo, olhou de volta, não com olhos, mas com atenção. Por um momento, sentiu que o que estava ali sabia seu nome, mas não aquele que você usava, o verdadeiro.
aquele que ninguém mais deveria saber. No convés tudo estava parado. O mar era como uma lâmina sem fim. A estrutura à distância estava próxima agora ao ponto de se perceber que ela não era feita de pedra ou metal, mas de algo orgânico, duro como coral, mas vivo como pele. A luz que emanava dela era pulsante. Você percebeu que não havia mais som algum no navio, nem motor, nem vento, nem ondas. O silêncio era total, mas algo ao mesmo tempo. O que o rodeava zumbia por dentro dos ossos, como se a vibração do lugar estivesse sendo transmitida pelo próprio esqueleto da embarcação, ou pelo seu. Você se encostou na amurada, tentando ver sob o casco, e então entendeu. O navio não flutuava mais. Não havia água embaixo nem céu acima, apenas escuridão líquida, um céu invertido, e muito abaixo algo se mexia. Não em uma direção, mas em todas, como se ocupasse o espaço entre as dimensões, algo que jamais deveria ser visto ou que te via com nitidez absoluta. Sang estava na sala de controle ou algo que usava o corpo dele. Você o encontrou com os braços estendidos, em uma posição ritualística, encarando a tela do radar que inexplicavelmente mostrava terra firme a 800 metros de distância. Mas isso era impossível. A última coordenada conhecida os colocava a 1000 quilômetros de qualquer costa. Você tentou mexer nos comandos, mas todos estavam travados. Um deles, o sistema de localização, repetia uma única linha de dados. Ancorado, camada 0. Você saiu, atravessando corredores que já não pareciam mais os mesmos. Alguns tinham o teto mais baixo, outros janelas que nunca existiram, revelando escuridão sólida do lado de fora, como se o navio navegasse pelo interior de uma fenda sem fim. E então você chegou à escotilha lateral, aberta. E lá fora estava ela, a torre, agora colossal, revelada por completo. Não era uma construção, era um organismo adormecido, camuflado na forma de uma ruína. A parte submersa era composta de segmentos translúcidos, como vidro vivo, onde se viam formas, presas, talvez, ou conservadas. Algumas humanas, outras não. Em volta, nadando lentamente entre os fragmentos de luz, criaturas, longas, curvadas, feitas de sombra sólida. Elas não se aproximavam do navio, apenas observavam, como sentinelas. Você teve uma escolha ali, voltar ou descer. Mas algo em você, algo que já não era inteiramente você, já havia decidido. Você vestiu o traje de pressão, ligou os oxigenadores, mesmo sem saber se aquilo funcionaria naquele lugar, e abriu o escotilhão inferior. A água não estava fria, estava morna, espessa, como pele líquida. E quando você afundou, não sentiu resistência, apenas um puxão suave, quase maternal. Como se voltasse para o útero de algo que sempre te esperou. Lá embaixo não havia som, apenas luzes dispersas e corredores que se formavam no organismo torre. Eles mudavam de forma à medida que você nadava, como se o local estivesse se adaptando à sua mente, moldando-se ao que você esperava encontrar. Você cruzou uma sala onde havia móveis, objetos da sua infância, um brinquedo perdido, uma fotografia antiga, um cheiro familiar. E então, as vozes, não em sua cabeça, mas ao seu redor, ecoando de dentro das paredes, como a sua voz e como a de pessoas que você não via há anos, algumas mortas, outras nunca nascidas, e no centro da câmara, ela, a coisa, a mente, o olho, não um monstro, não Deus, apenas uma presença infinita, feita de milhares de bocas fechadas, um coral vivo que respirava em ciclos. A cada pulso parte de você sentia se escorregando, como se o próprio nome fosse se desfazendo letra por letra. Ela não falou, mas você entendeu. Você estava sendo recebido. Parte 5. A última imagem do mundo. Você flutua dentro da torre viva,
mas já não sabe o que isso significa. Seus olhos veem paredes, túneis, saliências orgânicas que se expandem e retraem como brânquias, mas sua mente não consegue mais identificar contornos. A arquitetura fluida, quando se concentra, percebe que cada detalhe que parece físico se desfaz no instante seguinte, como se a própria realidade estivesse tentando imitar algo que você já esqueceu. É como sonhar sobre pressão. Você se lembra do navio, do som de Nadine Sai, mas essas memórias não têm mais peso. São bolhas subindo por uma água que não existe, estourando antes de chegar à superfície. O oxigênio no traje ainda flui, mas você não sente mais necessidade de ar. O tempo não passou. Ele foi recolhido. Você avança. A cada corredor o espaço se curva. Em certo ponto, o chão se dobra para cima e você caminha sem notar que está de cabeça para baixo. Tudo está perfeitamente calmo. O medo se dissipou, mas não porque cessou, apenas se dissolveu no seu entendimento. Você chegou onde ninguém deveria estar, e é bem-vindo. Uma sala abre-se diante de você. No centro, uma esfera flutuando. Não reflete nada, mesmo banhada por uma luz estranha que emana do teto ou do fundo. Sua superfície permanece negra e lisa, mas viva. Ao se aproximar, a esfera pulsa. E por um momento, você vê, não com olhos, mas com algo atrás deles. Uma sucessão de imagens, fragmentos. Um navio do século XIX partindo do porto de Londres. Seu destino? Havana. Uma tripulação adormecida no convés coberta de algas secas. Um rádio que transmite ruídos ininteligíveis por décadas, mesmo sem energia. Corredores iguais aos que você percorre agora, mas com trajes de mergulho pendurados, pingando. Um homem nu, ajoelhado, com as mãos abertas, sorrindo para algo no teto. Uma cidade de torres curvas sob o oceano, não ruínas, mas estruturas funcionais, ainda vivas. E no centro, o mesmo olho que te viu antes, agora fechado, como à espera de outro olhar. Tudo isso atravessa você em um instante, e quando termina, a esfera desaparece. Não como quem some, mas como quem nunca esteve ali. A sala se apaga. Você se vê novamente em água, ou no que lembra a água. Está em queda livre, sem noção de cima ou baixo. Então algo o segura. Mãos. Múltiplas, invisíveis, mas reais. Elas não te agarram, apenas o sustentam, como braços maternos. Como se algo estivesse impedindo você de cair ainda mais. Por agora. À sua frente, abre-se uma janela, não feita de vidro, mas de percepção. E o que você vê ali é o mundo. Mas não como ele é. Você vê as costas do planeta, a parte que nunca gira para o Sol, a pele reversa da Terra. Um mundo feito não de massa, mas de ausência. Uma cópia espectral de tudo, onde o oceano se curva em espiral e os continentes são apenas falhas no tecido do real. E então você entende. O Triângulo das Bermudas não é um local, é um ponto de fusão. Um lugar onde a membrana entre este mundo e aquele, o outro mundo, o mundo interno, é fina demais. Por onde coisas escorregam, como respiração por dentes partidos. Algumas vêm, outras vão, mas nenhum retorna igual. Seu corpo começa a se dissolver lentamente, não em dor, em aceitação. Você sente as partículas que o compõem começando a perder coesão. Uma mão ainda ergue-se, trêmula, como se pedisse algo, mas você não sabe o que. Talvez para voltar, talvez para afundar de vez. Você escuta o som do navio agora distante, como um eco de um tempo que ainda te busca. As vozes da tripulação chamam seu nome, nomes, vários deles, todos corretos, todos seus, de vidas que você não se lembrava ter vivido. Você tenta responder, mas já não há boca, nem pulmão. Você é pensamento, forma, instinto. Você se torna parte da canção. E então lá em cima, à superfície, por um momento algo rompe, algo sobe.
Um homem, ou o que parece ser, emergem do mar em meio à névoa. Um navio pesqueiro o encontra à deriva dias depois, flutuando em uma jangada feita de fragmentos do casco. Ele está vivo, sem sinais de hipotermia, mas não fala, não come, não responde. Os olhos estão abertos, mas não enxergam, ou talvez vejam outra coisa. Quando colocarem no convés, ele murmura uma única frase, não em inglês, não em qualquer idioma conhecido. Mas as palavras fazem o mar recuar por um instante, e os pássaros se calam. De volta ao navio pesqueiro, uma das câmeras de vigilância captura o momento exato em que ele se ergue durante a madrugada. Vai até a proa e mergulha, com um sorriso. Nunca é encontrado. Mas no lugar onde ele entrou no mar, forma-se uma mancha escura, perfeitamente circular, que nenhum sonar consegue penetrar. Eles marcam a coordenada. Decidem voltar depois, mas ninguém volta. E o navio, anos mais tarde, também desaparece, na mesma linha de água. O triângulo segue ali, não como um lugar, mas como um convite aberto. E você já não é quem partiu, você é o chamado agora.